pessoinhas? Sejam bem-vindos, né, à nossa segunda videoaula semanal de ciências. Tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Mas e aquelas questões da semana passada? Quer dizer, da semana passada não, da aula passada. Conseguiram responder? Hã? Conseguiram, né? Tá bem facinho. Mas agora, né, a gente vai dar continuidade. Vamos falar de outro grupo de doenças, né, de IST. Só falamos de duas, né, na nossa primeira videoaula. Agora nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá? Gente, em nosso livro, né, nós vamos da página 102 à página 104, depois da página 106 à página 108. Vamos lá? Então, a primeira IST apresentada é o herpes. O herpes é causado por dois tipos de vírus. Um deles ataca geralmente os lábios e a face, é chamado herpes labial, enquanto o outro se concentra na área genital, herpes genital. O local fica inicialmente vermelho e coça. Depois surgem pequenas bolhas que estouram e formam feridas. Os sintomas desaparecem geralmente em até 4 semanas, mas o vírus continua presente no organismo e, em algumas pessoas, provoca recaídas. Há medicamentos que diminuem os sintomas, a duração e os riscos de transmissão da doença, embora não eliminem o vírus. Mesmo que o tratamento não cure a doença, é importante para aliviar os sintomas e diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. Uma pessoa com herpes deve evitar tocar a área contaminada ou, quando o fizer, ao aplicar o medicamento, né, por exemplo, deve lavar as mãos para evitar contaminar outras pessoas. Não deve furar as bolhas ou aplicar pomadas no local sem recomendação de um profissional. No caso do herpes genital, não deve ter relações sexuais quando as feridas estão presentes. A melhor maneira de prevenir o herpes genital é o uso de preservativo. Como o vírus pode passar para o bebê durante o parto, a mulher portadora do vírus deve informar o fato ao médico. Olha aqui na imagem, ferida nos lábios provocados pelo vírus do herpes. Não é uma imagem tão fora do comum, não é, gente? Costumamos ver isso, não é? Muitas pessoas. Aparece essa ferida no lábio, essas bolinhas, e é o danado do herpes que causa, não é? Então, vamos para a próxima. Gonorreia. Olha que nome feio, né? Gonorreia. Também chamada de blenorragia ou gonorreia, é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, que afeta os órgãos genitais. É transmitida pelo contato entre mucosas contaminadas. Olha aí a imagem. A bactéria, essa é a bactéria causadora, né, da gonorreia vista ao microscópio. A gonorreia pode provocar inflamação na uretra, na próstata, no útero, no reto, na garganta e nos olhos. O homem sente dor e ardência na região genital e pode eliminar alguma secreção branca ou amarelada ao urinar. Pode haver também dor nos testículos. Na mulher, a secreção vaginal pode ficar amarelada. Em alguns casos, não há sintomas, mas o médico pode diagnosticar a infecção por meio do histórico do paciente e de exames de laboratório. Mesmo sem apresentar sintomas, a pessoa infectada pode transmitir a bactéria. Os olhos do recém-nascido podem ser infectados durante o parto, caso a mãe esteja infectada. Quando não tratada, a gonorreia pode causar infertilidade, entre outros danos à saúde. O tratamento é feito com antibióticos e a cura é, em geral, rápida. Então, graças a Deus que esse tem cura, né, gente? Que dá para acabar com a bactéria. Diferente de outros que não dá para acabar, né? Então, não são. Outro tipo de problema, infecções por clamídia. Observe aqui as bactérias causadoras de clamídia, vistas ao microscópio. A bactéria clamídia pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfodonos. Aliás, linfonodos, que são eu disse ao contrário, né? São órgãos que atuam na defesa do organismo, na região genital. Na mulher pode atingir também o útero e as tubas uterinas.
Quando ataca a uretra, provoca dor e ardência ao urinar. Se atacar os linfonodos, pode provocar inchaços, né, que são ínguas na virilha. Você já deve ter observado essas ínguas, né? Já conhece, que fica bem na coxa, entre a coxa e a virilha, bem dolorida, fica bem saliente. Na mulher, pode causar sangramento no período entre as menstruações, dor durante o ato sexual e outros sintomas. Se não for tratada adequadamente, com o uso de antibióticos receitados por um médico, há risco de esterilidade, entre outros danos à saúde. A prevenção consiste no uso de preservativo durante as relações. Então, nunca pode esquecer, o uso do preservativo vai evitar todos esses problemas, né? Todas essas infecções. Então, vocês vão ver que em todas elas, a gente fala do problema, a respeito do problema, mas sempre tem mostrando como é a prevenção, como é feita, através do uso do preservativo. Outro probleminha aqui citado, HPV. A sigla HPV vem do inglês, né? Human Papilloma Virus, que significa papiloma vírus humano. Na maioria dos casos, a infecção por HPV não apresenta sintomas e o próprio sistema imunitário elimina o vírus ao longo do tempo. Porém, pode ocorrer a formação de verrugas nos órgãos genitais. Devido ao formato das verrugas, a doença também é conhecida como condiloma acuminado. Olha aqui a ilustração do HPV, né, esse vírus, e aqui abaixo as verrugas. O tratamento consiste em eliminar as verrugas por meio de congelamento, bisturi elétrico, laser, cirurgia ou ácidos. As mulheres que têm ou tiveram HPV devem fazer exames periódicos para a prevenção do câncer de colo de útero, já que algumas variedades do papilomavírus aumentam o risco do aparecimento desse tipo de câncer. O exame ginecológico, conhecido como Papa Nicolau, pode detectar alterações no colo do útero e indicar uma possível infecção por HPV, e por isso deve ser feito regularmente. Parceiros ou parceiras de pessoas com HPV também devem ser examinados para receber o tratamento adequado. Então, todo mundo tem que se cuidar, não é? Todo mundo tem que se proteger, se tratar se estiver doente. Uma mulher grávida que apresentou infecção pelo HPV pode avisar seu médico, pois o vírus pode ser transmitido ao bebê. Ela deve avisar, né? No momento do parto, e aumentar o risco da ocorrência de problemas respiratórios na criança. Segundo os dados de 2007 do Ministério da Saúde, mais da metade dos jovens brasileiros de 16 a 25 anos tem HPV. O Sistema Público de Saúde ele fornece a vacina contra o HPV gratuitamente para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. Também devem ser vacinados os portadores dos vírus, né, o HIV, e pessoas com baixa imunidade entre 9 e 26 anos. Além dessa medida de prevenção, é fundamental usar a camisinha nas relações sexuais. Então, mais uma vez, né, o preservativo não pode ficar de fora, tem sempre que estar presente, não é? Estudos indicam que o HPV vem infectando pessoas há mais de 500 mil anos. Atualmente, são conhecidos mais de 200 tipos virais que fazem parte da família de vírus do HPV. Desses, mais de 40 tipos são transmitidos por contato sexual. Esses vírus são tão numerosos e comuns que acredita-se que todo ser humano é infectado em algum momento da vida por um tipo de HPV. No entanto, a maioria das pessoas não apresenta sintomas da doença e por isso pode nem saber que está infectada. Quando os vírus se manifestam, é comum que as lesões apareçam no ânus, nos genitais, inclusive no útero, e na pele de outras regiões do corpo. Além da vacinação, os preservativos masculino e feminino, embora não protejam completamente contra infecções do HPV, são medidas preventivas importantes. Então, olha aí, mais uma situação difícil, né? Mais um problema para a gente enfrentar. Mas vamos continuar? Tem mais, viu, gente? Nós já falamos sobre vários? Pois é, não dá para descansar, não. Não tem só esses, não. Tem outros ainda. Olha aí, candidíase ou monilíase. Candidíase também é conhecida como monilíase.
É provocada pelo fungo Candida albicans. Esse parasita é o mesmo que causa o sapinho na boca. Vocês já ouviram falar de sapinho? Que aparece nas bocas dos bebezinhos, né? Bebê recém-nascido. Principalmente antigamente, né? Porque hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre isso. Na mulher, aparece nos órgãos genitais uma secreção esbranquiçada, acompanhada de coceira. No homem, pode provocar vermelhidão e coceira na área genital. O tratamento é feito com cremes ou outros medicamentos indicados pelo médico. Essa infecção, essa infecção não é necessariamente transmitida sexualmente. O fungo pode ser encontrado em algumas partes do corpo da maioria dos indivíduos, né, na superfície da pele e compondo a flora intestinal, por exemplo, sem que cause nenhum problema. Ele se torna nocivo quando encontra condições propícias para se multiplicar e intensifica suas atividades. A candidíase pode aparecer quando há queda de imunidade ou pelo uso contínuo de alguns medicamentos, como antibióticos, entre outros fatores. O uso prolongado de antibióticos pode eliminar a maior parte das bactérias benéficas que contribuem para o funcionamento e equilíbrio do nosso organismo. Nós já estamos cansados de ouvir, né, que não podemos tomar antibiótico por conta própria, que precisamos passar pelo médico, o médico que vai indicar, até porque, assim, ele vai evitar ao máximo, né, de usar antibiótico, porque desregula nossa flora, né, intestinal. Nós precisamos muito das bactérias que estão no nosso corpo, ao mesmo tempo que precisamos combater as bactérias que nos fazem mal. E se a gente usa de maneira errada, a gente pode tornar elas mais resistentes, então vai ser mais difícil. É muito importante estar sendo acompanhado pelo médico. Gente, outra infecção, outro tipo aí é a hepatite B, que pode ser provocada por vários tipos de vírus diferentes. Todos provocam inflamação no fígado. Na maioria dos casos, os pacientes não têm sintomas. Quando se manifestam, os pacientes, os principais são febre, dor de cabeça, enjoo, cansaço, e pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. O vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos ou secreções corporais contaminadas como a saliva. E pode ser transmitida por contato sexual sem camisinha com uma pessoa infectada. Olha outras formas de se contaminar. Uso compartilhado de seringas e agulhas, objetos de higiene pessoal, ou de produção de tatuagem e colocação de piercing, transfusão de sangue. Então, tudo que existe essa troca, né, que pode ser objetos cortantes, objetos perfurantes, tudo isso é muito perigoso e tem que ser feito com a certeza de que está tudo bem, de que está tudo higienizado, de que não vai ter compartilhamento, né, desses objetos, para não correr o risco. Quem já teve hepatite não pode doar sangue, porque o vírus pode continuar no organismo mesmo sem haver sintomas. Tá vendo? Ela também pode passar de mãe para filho no momento do parto, né? Então, por isso, logo ao nascer, a criança já deve tomar a primeira dose da vacina contra a hepatite B, né? Que será repetida um mês depois. Então, existe muitos cuidados. Outro problema, pediculose pubiana. Olha a cara do bichinho, gente. O piolho causador da pediculose. Piolho, gente. Em geral, o piolho e as lentes, né, que são os ovos, ficam aderidos aos pelos pubianos, mas podem ser encontrados em outras partes do corpo, como coxas e axilas. O principal sintoma é a coceira nos locais afetados. A transmissão se dá na relação sexual ou pelo contato com roupas, toalhas e lençóis infestados pelo piolho. Tratamento é local e é necessário ferver as roupas pessoais, de cama e de banho, para matar o parasita. Olha aí. Outro problema, tricomoníase. É causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, transmitido durante a relação sexual. Nas mulheres, ataca o colo do útero, a vagina e a uretra, causando produção de uma secreção branca ou amarelada e mal cheirosa. Os sintomas podem aparecer entre 3 e 9 dias após o contato com o protozoário. Pode haver dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar e coceira nos órgãos genitais. Nos homens, pode provocar ardência ao urinar. Em muitos casos, a pessoa não apresenta sintomas. Comprimidos ou cremes indicados pelo médico resolvem o problema. O parceiro ou a parceira da pessoa contaminada também deve ser tratado e durante esse período devem evitar as relações
sexuais. Então, gente, nós acabamos de falar, né, sobre essas ISTs, apresentadas aí no nosso livro. Vocês podem ler com mais calma, aí em casa, né, reler os textos para entender melhor. Mas nós temos uma atividade agora que vamos fazer, né? Lá na página 112, deixa eu ver onde é, olha aqui, que é a seção de olho na notícia. Só que o segundo texto, né? Vocês devem ter observado aí que de olho na notícia são 2 textos. Então, nós vamos trabalhar com o segundo, da página 112. Vamos lá? Micoplasma genitário, doença sexualmente transmissível, pouco conhecida, se alastra e alarma médicos por resistência a antibióticos. A micoplasma genitário é uma bactéria que pode ser transmitida por meio de relações sexuais com o parceiro contaminado. Nos homens, ela causa inflamação na uretra, levando à emissão de secreção pelo pênis e a dor na hora de urinar. Nas mulheres, pode inflamar os órgãos reprodutivos, né, o útero e as trompas de Falópio, provocando não só dor, como também febre, sangramento e infertilidade, ou seja, dificuldade para ter filhos. A infecção, porém, nem sempre apresenta sintomas e pode ser confundida com outras doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, que é mais frequente no Brasil. A ascensão da MG, né, que é a Mycoplasma genitalium, ocorre principalmente no continente europeu, mas no Brasil, o Ministério da Saúde diz que monitora a bactéria, tanto pelo aumento da prevalência, quanto pelo aumento da resistência antimicrobiana. Como a infecção por essa bactéria não é de notificação compulsória no país, ou seja, as secretarias de saúde dos estados e municípios não são obrigadas a informar os casos, não se sabe quantas são as pessoas atingidas. No Reino Unido, o quadro preocupa, segundo a Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV. A associação afirma que as taxas de erradicação da bactéria, após o tratamento com um grupo de antibióticos chamado macrolídeos, estão diminuindo, e que a resistência da MG a esses antibióticos é estimada em cerca de 40% no Reino Unido. Agora vamos às nossas questões. São 5, vamos responder 2, certo? 2 e vocês respondem as outras 3, tá bom? Então, vamos aí. A letra A. Qual é o micro-organismo causador da infecção descrita no texto? Nós já vimos, aí tem a bactéria, não é? Olha aí, toda vez que aparecer esse nome aí em itálico, está se referindo à bactéria, né? Mycoplasma genital, que é a bactéria causadora dessa doença. A letra B. Identifique os principais sintomas da infecção. Então, o que é que sente quem está com a bactéria, gente? Vamos olhar? Nos homens, o que é que sente o homem? Inflamação na uretra, levando à emissão de secreção pelo pênis. Vocês escrevam nos 2 casos, certo? Nos homens e nas mulheres. Nos homens, ela causa inflamação na uretra e segue. Você continua escrevendo. E nas mulheres, mesma coisa, vocês vão dizer quais são os sintomas, certo? Então, respondemos a letra A e a letra B. C, D e E é com vocês. Leiam aí com atenção e respondam, tá certo? A gente encerra aqui, né, nossa segunda videoaula semanal, e na próxima semana a gente se reencontra, não é? Aí a gente vai fazer uma revisão de todos esses problemas que a gente falou agora, né, de todas essas doenças, essas ISTs, tá bom? Então, fique com Deus, tenha uma ótima semana, Deus abençoe a todos, tá bom? Tchauzinho.